Lobisomem. Era esse o assunto que as pessoas mais conversavam em minha rua. A fera sanguinária havia ceifado a vida de mais de 7 cães da vizinhança, entre eles o meu querido Rex. E assim como todo ano, todos começaram a ter as dúvidas de sempre. Mas quem era o lobisomem? Meu nome é Arthur, e hoje eu contarei essa história que é cheia de mistérios. A rua em que moro é um lugar pacato de uma cidade bem pequena. Aqui é raro falar de crimes e violência, pois praticamente todo mundo se conhece. Mas em toda a época de Quaresma, somos visitados por aquela criatura que sempre deixa seu rastro de sangue, atacando os animais da vizinhança e sumindo sem deixar rastros. Todos nós tínhamos nossas dúvidas, mas com o tempo passamos a suspeitar de 3 pessoas que diziam nunca terem visto a besta. Eles eram o padeiro Luiz, o marceneiro Belchior e a costureira Cecília. São nomes que mais à frente explicarei o porquê de estarem aqui nessa história. Pois bem, eu e meus amigos resolvemos passar noites em claro à procura daquela besta, até a noite em que descobrimos tudo. Primeiro suspeitamos do padeiro Luiz, que sempre acordava de madrugada para fazer seus pães. Ele era um homem reservado e sozinho. Nunca o vimos com nenhum familiar. E por isso suspeitamos dele. E foi preciso 5 noites para as nossas dúvidas serem sanadas. E só aí partimos para duvidar de outra pessoa. O Luiz mora nos fundos de sua padaria que fica na frente da casa do Júlio, o meu amigo. E foi lá que passamos as 5 noites. E durante esse tempo de espreita, não vimos nem o Luiz e nem o lobisomem. Porém, os ataques daquela fera ainda continuavam, e por isso deixamos de duvidar dele. Passamos a vigiar o marceneiro Belchior. Ele era um lenhador aposentado que fazia móveis de madeira, mas que nunca deixou seu costume macabro de sair sempre de madrugada para fumar seu cachimbo europeu. Por isso começamos a duvidar de que seria ele que virava lobisomem. Mas vigiamos, seguimos e até invadimos sua casa. Mas não encontramos nada, nenhum vestígio de que ele era a fera. E ficamos tristes com tudo aquilo, pois queríamos saber quem de fato era o lobisomem e puni-lo pelos anos de terror que nos causou. O tempo então foi se passando, e foram mais ou menos 2 semanas com ataques daquele bicho. Todo dia o cachorro ou gato de alguém amanhecia morto no meio do mato. Um caso triste e revoltante, que não podíamos fazer nada, a não ser só ficar olhando e torcendo para a Quaresma passar logo. Porém, o pai do meu amigo nos disse uma coisa que mudou toda a história. O pai do Emanuel, o senhor José, disse que viu a costureira Cecília sair de casa e se embrenhar no mato muito rápido, e que achou tudo aquilo muito estranho. Esse mato em que ela entrou era o mesmo que os pobres animais eram encontrados. Daí começamos a pensar que era ela quem virava bicho. Mas primeiro tivemos que tirar a prova dos 9 para realmente saber a verdade. A velha Cecília morava no final da rua, onde além de sua casa tinha somente um matagal, e era lá onde os animais eram encontrados. A costureira trabalhava durante todo o dia, pois era moça velha e não tinha nenhum parente. Vivia sozinha naquela casa gigantesca. Ela chegou praticamente a costurar a roupa de todo mundo na rua. Uma pessoa boa que seria a última de quem eu suspeitaria. Mas, depois das palavras do senhor José, ficamos curiosos e resolvemos saber se ela realmente virava bicho. E na primeira noite de vigília, nós já descobrimos tudo. Quando a noite chegou, fomos todos para a casa do Júlio, que era bem mais perto da casa de Dona Cecília. De lá seria mais fácil observar e seguir ela se fosse preciso. Pois bem, passamos horas vigiando, e quando já estávamos para cair no sono, vimos o portão da casa da Cecília abrir, e ela sair muito apressada, e ir rumo ao matagal, com um saco na mão. Na hora acordei meus amigos e logo seguimos ela. E quanto mais andávamos, com mais medo ficávamos, pois a rua estava deserta. E além do mais, o lobisomem estava solto por aí. Mas nossa curiosidade foi maior que o nosso medo, e continuamos a seguir para o matagal,
E assim que entramos nele, vimos aquela cena inusitada. A dona Cecília carregava vários animais mortos em seu saco, gatos, cachorros e até algumas galinhas. Ela tirou aqueles animais e depois assobiou com um assobio bem baixo, mas muito longo. E depois do assobio, ela se pôs a correr. E assustados, a gente se jogou no mato e quase morremos do coração, achando que ela nos atacaria. Mas ela foi voltar para casa e trancou a porta de uma vez. E sem esperar, começamos a ouvir um uivo alto vindo do mato. Na mesma hora, meus amigos correram, mas travei de medo e fiquei sem reação, fiquei paralisado dentro do mato. Meus amigos correram, mas eu fiquei sozinho lá na mata. Foi quando ouvi outro uivo daquilo, só que muito mais alto e mais próximo de mim. E de súbito, algo apareceu bem perto, e daí comecei a escutar aquele barulho assustador. Algo estava mastigando os pobres animais. Uma besta feroz começou a comê-los com uma fome descomunal. Eu fiquei deitado no chão, em desespero, e orando para aquilo não me ver. E minhas orações foram atendidas, pois aquele demônio, assim que comeu os animais, novamente se embrenhou no mato e foi embora. E só aí eu tive coragem e saí correndo para a casa do Júlio. O seu pai já estava saindo para me resgatar e, por Deus, não fui atacado. Aos prantos, meus amigos falavam que era a costureira Cecília quem pegava os animais para dar para aquela besta. E fomos todos à casa dela para ela tomar satisfação. Mas ela não abria a porta de jeito nenhum. E não íamos arrombar a porta, pois ela era somente uma pobre senhora. E deveria ter uma explicação para estar fazendo aquilo. Por isso, preferimos falar com ela no outro dia, assim que tivesse claro. De manhãzinha, a notícia de que Dona Cecília alimentava o lobisomem já havia se espalhado na rua, e todos os vizinhos foram em sua casa, que por sinal estava arrombada. Entramos todos com cautela e chamando o tempo todo pelo seu nome. Cecília? Cecília? Mas nada de resposta. Foi quando vimos um rastro de sangue que ia até o quarto da senhora. Quando entramos lá, infelizmente achamos somente os restos mortais. Aquela besta havia devorado a Dona Cecília. E ao lado de seu corpo tinha uma carta escrita à mão. E era um relato feito pela senhora. A carta dizia o seguinte: por anos escondi esse segredo, até fugir da casa dos meus pais, depois que tudo aconteceu. Quando eu era mais moça, com os meus 19 anos, eu tive um relacionamento proibido. Não que meus pais não deixassem, mas porque era com um padre. E o fruto de nosso pecado nos rendeu um filho. O pai, que era um alto membro da igreja, não quis mais saber de mim e renegou o menino logo que soube que eu estava grávida. Por isso fugi e preferi criar meu filho sozinha. Porém, quando ele completou 15 anos, sua maldição começou. Na quaresma ele perdeu o controle e queria bater em mim a todo custo. E aos 16 anos, ele se transformou em lobisomem pela primeira vez. Vendo aquilo de meu filho, preferi abandoná-lo, por medo do que iria acontecer. Porém, o sentimento de culpa me perseguia, e por isso comecei com esse hábito estranho de alimentar a fera que havia dentro de meu filho. Mas hoje, darei um fim nisso, e morrerei em suas mãos, para que ele nunca mais perturbe a paz de vocês. A carta estava ao lado de seu corpo, e vendo ela naquele estado, confirmava tudo o que estava escrito na carta. E todos ficamos tristes com sua história. Um amor proibido que acabou de forma trágica, daquele jeito. Bom, mas ao menos demos um funeral decente para a pobre Cecília e celebramos uma missa ao qual ela sempre costumava ir. E depois de tudo, voltamos para as nossas vidas normais. E a besta sanguinária nunca mais nos visitou. Porém, mesmo sabendo de tudo aquilo, ainda ficamos em dúvida.
Quem era o filho de Dona Cecília? Ou melhor, quem era o lobisomem? Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Samuel que nos enviou este conto. Você gostou dessa história? Não esqueça de deixar seu like, deixe sua opinião nos comentários, compartilhe o vídeo com os amigos e se quiser nos enviar um conto ou um relato, pode enviar para o nosso e-mail ou pelo WhatsApp do canal. Estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.